Obrigada, viu? Um prazer estar com vocês. Foi muito bom ouvir a oração da professora Ofélia, que foi minha colega muitos anos atrás, lá no IAE, antigo É, IAE, né? Agora o NASP São Paulo, e onde eu conheci o João César, né? Que foi meu aluno naquele período. É realmente assim um privilégio maravilhoso nós podermos estar aqui dividindo esse momento tão especial de oração. Mais do que nunca nós precisamos, né, de oração, precisamos estar em comunhão com Deus, e é muito bom ver tantas pessoas interessadas nisso, né? Nós estamos aqui agora em 23 pessoas. É muito bom nós termos esse momento todo especial. Eu queria dividir com vocês uma parte da palavra de Deus, um texto que me chamou muito a atenção quando eu fiz a leitura dele há algum tempo atrás. Ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 4 a 6, a princípio. E tem algumas lições interessantes para nós aí, eu tenho certeza disso. Inclusive, já coloco aqui à disposição, quem quiser comentar alguma coisa, falar, né? Mas a gente vai dirigindo aí durante essa nossa fala, né? Antes de nós lermos, quem já encontrou o texto, vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nos permites ter a liberdade de poder estudar a tua palavra, de poder meditar sobre o teu amor, as maravilhas que o Senhor tem para nós. E como a professora Félia bem disse na sua oração, o Senhor está nos preparando para o céu. Nós te agradecemos por isso. E sabemos que só podemos fazer isso através da comunhão contigo, através da oração e do estudo da palavra. Então, nós te pedimos, seja conosco agora, batiza-nos com teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou a tua palavra, que ele possa nos ajudar a entendê-la. Fica conosco, Pai, nesta hora, dá-nos a tua paz, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. tá bem. Então, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8, dos versos 4 a 6, é uma história que nós vamos reconhecer rapidamente, mas é muito importante nós fazermos aqui uma meditação sobre ela. Então, eu leio ali, a partir do verso 4. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Eu vou parar aqui por enquanto, mas nós vamos voltar ao texto. Eu fico imaginando aqui, quando eu li esse texto, eu pensei assim: quando nós recebemos uma notícia ou um pedido, alguma coisa que parece mal aos nossos olhos, quais são as nossas reações mais normais, não é? Nós reclamamos, nós apontamos o dedo, nós criticamos, sofremos, nos revoltamos, comentamos, temos dor de cabeça, gastrite, enxaqueca, nós nos ressentimos, muitas vezes maldizemos, não é assim que a gente reage? Porque nós somos humanos e pecadores, né? Então, normalmente, nós sentimos tudo isso. E mais alguma coisa. Eu acho que eu fiz uma lista aqui, assim, das nossas reações mais comuns, eu diria, né? Mas há pessoas, inclusive, que desenvolvem patologias mais complicadas, né? Como câncer, toxoplasmose, por exemplo. Eu tive uma amiga muitos anos atrás que, por conta de um rompimento, né, uma separação no casamento, ela desenvolveu toxoplasmose, que foi uma surpresa tremenda para ela, né, quando o marido disse que o casamento estava terminado, e ela então desenvolveu essa doença. E foi difícil, ela teve que passar por muito tratamento para conseguir se recuperar. Então, quando nós recebemos uma notícia ruim, alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que nos entristece, normalmente nós temos essas reações. São as mais comuns, né, que eu coloquei aqui, são as mais
vamos dizer assim, as mais costumeiras, né? Como seres humanos, pecadores que somos. Muitas vezes nós fazemos, né? Dizemos, eu não gosto dessa maneira como estão me tratando, eu não gosto desse comportamento, essa situação me oprime. Enfim, nós estamos muito desesperados, né? Mas eu pergunto, o que nós deveríamos fazer? Qual deveria ser a nossa primeira reação? E vocês viram aqui no texto que Samuel não gostou, né? Ficou muito claro aqui. E quando os anciãos vieram e falaram: Olha, você já está velho, seus filhos não estão seguindo os teus caminhos. Porque Samuel era um profeta, mas também era um juiz. E ele estava, né, dirigindo ali o povo de Israel naquele momento. E aí diz que esta palavra não agradou a Samuel. Quer dizer, ele não gostou daquilo que ele ouviu. Ele sentiu-se mal, se sentiu, enfim, é, talvez até traído, né? E uma coisa que me chama a atenção também nesse texto é que quando esses anciãos eles se reuniram para fazer esse pedido para Samuel, eles disseram uma coisa que nós deveríamos parar e pensar nos nossos dias também. Eles disseram assim: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Eles eram diferentes, né? Porque eles tinham Samuel ali como juiz, mas na verdade eles não tinham um rei humano, né? Porque eles tinham Deus como rei, né? Era Deus que era aquele que lutava suas batalhas, aquele que cuidava deles, aquele que os defendia, os fortalecia em todas as coisas, né? E Samuel era a pessoa, né? O porta-voz de Deus, profeta, o porta-voz para trazer essas mensagens. No entanto, eles queriam ser como todas as outras nações. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Principalmente para os nossos dias. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes a gente, ao invés de procurar ser diferente, eu gosto até de uma fala do Dr. Rodrigo Silva, quando ele diz assim: nós devemos ser diferentes, não esquisitos, né? Como cristãos. Mas muitas vezes nós precisamos, claro, nos posicionar, ter uma forma muito clara, né, na nossa vida, para que as pessoas saibam de que lado nós estamos, que estamos, como disse a professora Ofélia, né, estamos nos preparando para o céu. Então, nós temos que, sim, mostrar quem nós somos, né? Temos que nos posicionar. E, para isso, muitas vezes, precisamos ser diferentes. Temos que ser diferentes dos outros, não é? Há muito tempo atrás, eu me lembro de uma pessoa que comentou uma coisa interessante na escola sabatina, e ela disse assim que no trabalho dela, ninguém sabia que ela era cristã, né, adventista do sétimo dia, porque ela era um agente secreto de Deus. Isso é um absurdo, né? Falar uma coisa dessa é um absurdo. Por quê? Porque não dá para ser um agente secreto de Deus, né? Nós temos que mostrar sempre aqui nós viemos, não é, professora Ofélia? É absurdo demais. Como eu posso ser um agente secreto de Deus? Deus não quer agentes secretos. Eu até tem uma passagem de Paulo, né? Nós estamos, né? Eu faço sempre o Renovados por Sua Palavra, e ali em Coríntios nós estudamos. 3 capítulos me chamaram muito a atenção, e 3 palavras ficaram muito gravadas na minha memória. Nós somos carta, escrita, escritas para ser lidas por todos os homens. Nós somos perfume. E a fragrância tem que ser sentida onde quer que a gente chegue. Isso, primeiro, no capítulo 2 a carta. No capítulo 3 o perfume. E no capítulo 5 ele conclui dizendo: nós somos embaixadores. Ou seja, nas 3 situações que ele coloca aqui, é impossível que nós passemos despercebidos. É impossível, né? A carta, ela só tem valor se ela for aberta e for lida. O perfume, ele tem que ser sentido. Se for, principalmente, bom, eu diria um bom perfume, mas um mau perfume também é sentido, de uma forma ou de outra, né? E o embaixador, ele é um representante do seu país num outro país, né? Então, não dá para ser um agente secreto, não tem como, né? Então, quando a gente para pensar nessa situação, hoje em dia, as pessoas muitas vezes querem ser iguais a todo mundo. Elas não querem
ser diferentes, elas não querem ser, de alguma forma, marcadas ou estigmatizadas por isso, por uma ação ou por outra. Mas o fato é que, como filhos de Deus, nós vamos ser diferentes. Temos que ser diferentes, não é? E aqui nós vemos que esses anciãos, eles fizeram esse pedido para Samuel porque eles queriam ser como todas as outras nações. E não era maravilhoso pensar que eles tinham um rei que estava acima de todos os outros reis? Não era maravilhoso pensar que eles tinham um rei que nunca errava, um rei perfeito, um rei que é amor, né? Que não tem amor, ele é amor. Um rei cuja lei é perfeita, não tem emendas, não há necessidade de atos institucionais, de revisão de Constituição, mas infelizmente eles não pensaram nisso. Nós queremos ser como todas as outras nações. Então você tem que constituir um rei sobre nós. E Samuel ficou muito chateado, tá? Samuel ficou muito triste com esse pedido, né? Mas ele fez uma coisa que é um exemplo para nós, né? Ele era uma pessoa dedicada a Deus desde antes de nascer, né? Nós conhecemos a história ali de Ana, a forma como ela pediu esse filho. E ela pediu a Deus e já dizendo: Senhor, o Senhor me dá esse filho, eu dou de volta para o Senhor. Coisa linda, né? Então a história de Samuel é maravilhosa, marcada por muitos episódios fantásticos. A maneira como Deus falou com ele a primeira vez, ele era ainda muito pequeno, tudo. Então ele era um porta-voz de Deus, realmente, né? Ficou assim, conhecido e reconhecido como uma pessoa que era realmente de Deus, né? E aí Samuel fez uma coisa que muitas vezes a gente não faz. A gente, como eu disse para vocês, a gente briga, aponta o dedo, critica, tem dor de cabeça, sente mal e tudo mais, mas a gente não faz uma coisa que foi exatamente o que Samuel fez em seguida. Vejam no finalzinho do verso 6. Então, Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. Nós podemos nos sentir mal em uma determinada situação. Podemos até. Podemos, nos sentir traídos, humilhados, mas nós temos que fazer o quê? Buscar o Senhor. E é interessante notar uma coisa, que depois que Samuel orou ao Senhor, ele foi informado pelo próprio Deus de que o problema não era com Samuel, era com Deus. Olha o que a gente lê, vamos lá, no verso 7 e 8, ele diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então, quando a gente ora, o que que acontece? Samuel orou, ele estava se sentindo mal, se sentindo provavelmente traído, né? Deixado de lado, mas ao orar, ele teve a visão perfeita da situação, porque Deus esclareceu para ele de uma forma muito clara. O problema não é com você, o problema é comigo. E aqui me faz lembrar, eu sempre faço muitas ligações com outros textos, né, outros momentos da Bíblia. Aqui me faz lembrar aquele momento de Paulo na estrada de Damasco, ainda Saulo, né, na estrada de Damasco. Ele estava indo para Damasco para prender as pessoas, para levá-las, né, para serem, enfim, para passarem por todo aquele sofrimento, porque ele não aceitava aquela seita e prender cristãos, enfim. Quando ele para no meio da estrada, com aquele brilho tremendo que o joga ao chão, e aquela voz dizendo o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Sempre nós temos que lembrar isso. Todas as vezes que nós somos, de alguma maneira, perseguidos, humilhados, atingidos por algum tipo de situação que nos faz sofrer, Deus sofre junto conosco. Outro dia eu vi uma frase tão linda que me marcou muito, dizendo assim: todas as vezes que nós choramos, Deus sente o gosto do sal nos lábios dele.
A gente tem que lembrar disso, porque esse Deus a quem nós servimos, ele é verdadeiro. Ele nos ama, ele nos quer perto dele, ele está fazendo de tudo para que, muito em breve, nós possamos viver com ele para sempre e não tenhamos mais as barreiras físicas que nós temos hoje. Nós não vamos mais ter essa dificuldade de falar com ele, não é? Apenas como nós fazemos na oração, em pensamento, crendo, tendo fé que estamos sendo ouvidos, e não tenho dúvida disso, né? Tanto é que estamos aqui, né, num grupo de oração, porque sabemos que realmente nós podemos orar e Deus nos ouve e nos atende da maneira como Ele sabe que é o melhor para cada um. Mas nós não vamos mais ter essas barreiras físicas, nós vamos poder falar com Ele face a face, algo que hoje nós não podemos fazer por conta do pecado, né? Como ele disse para Moisés, ninguém pode olhar a minha face e ver e viver, né? O ser humano pecador ainda tem essa dificuldade. Então, quando nós vemos aqui Samuel orando e Deus respondendo para ele: olha, o problema é comigo, o problema não é com você. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. E ainda é interessante que Deus faz assim uma espécie de uma certa reclamação também, porque ele fala: olha, desde o dia que eu os tirei do Egito, né? Eles muitas vezes têm feito esse tipo de coisa, têm rejeitado, né? Tem me deixado, tem tentado servir outros deuses, né? É impressionante isso, né? Como Deus tem paciência. Eu fico sempre encantada em pensar como Deus tem paciência conosco. Como Ele ama, é um amor assim tão inexplicável, porque Ele passa por cima de muitas coisas para continuar insistindo conosco, para que a gente não se perca, porque o objetivo dele maior é que todos nós sejamos salvos, né? E aí eu fiquei imaginando aqui, como nós podemos trazer isso para nós? Quando nós oramos, nós temos condições de enxergar a determinada situação com outros olhos, sob um outro ângulo, não é? Foi o que aconteceu com Samuel, né? Aí ele falou, bom, realmente o problema é com o Senhor, o problema não é comigo, né? É contigo. Então, provavelmente ele saiu daquela oração muito mais tranquilo. Tanto é que aí, a gente vê aqui na sequência, no verso 9, Deus diz assim: agora, pois, atende a sua voz, ou seja, a voz deles, né? Porém, adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E aí nós conhecemos, né? Nós não vamos entrar nos detalhes, porque eu quero me ater a esse ponto aqui. Mas nós sabemos que depois Samuel falou: tudo bem, eu vou ungir um rei, vou, né? Deus falou que tudo bem, é isso mesmo, é o que vocês querem, então vocês vão ter. Mas vocês vão ter muitos problemas por terem um rei terreno, um rei humano. Ele vai fazer isso, ele vai pegar as suas filhas como empregadas, os seus filhos para a guerra, e impostos e tudo mais, e foi comentando uma série de coisas, né, que nós sabemos muito bem. Mas o mais importante desse ponto aqui, que eu quero destacar com vocês aqui, é que a oração, falar com Deus, né, como o hino que nós cantamos no início, falar com Deus faz toda a diferença. Nós temos condições de enxergar aquela determinada situação de outra maneira, sob um outro ângulo, sobre uma outra ótica. E quando isso acontece, sabe aquela paz que excede todo o entendimento que diz lá em Filipenses? Essa paz vem ao nosso coração. Como, por exemplo, né, o Leonardo que está passando por essa situação, né, de câncer, e muitas outras pessoas aqui. Eu também passei por isso há 18 anos atrás. Eu tive um diagnóstico, 2 anos depois eu tive uma recidiva. E na época talvez ficasse pensando, mas por quê, né? Por que isso? Bom, para vocês verem, eu estou aqui 18 anos depois, né? E Deus sabe por quê, né? Quando a gente ora e pede, Senhor, eu me lembro que naquela época eu pedia assim, Senhor, eu queria muito ter uma experiência com o Senhor, né? Porque eu estou na igreja há muitos anos, não sou adventista de berço, mas estou na igreja há muitos anos, já há mais de 40 anos. E, e eu falava assim, ai, Senhor, eu queria tanto ter uma experiência com o Senhor, sabe? Uma coisa assim, bem marcante, que mostrasse mesmo, né? Assim, sabe, a tua presença na minha vida.
Olha, pouco depois que eu fiz essa oração, apareceu câncer. E aí eu, né, passei pelo processo e tal. 2 anos depois, de novo, mesmo lugar. E Deus me ensinou muita coisa. Eu posso dizer para vocês, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi primeiro, né, foi não ter medo mais, né? Porque assim, vocês não têm ideia, mas eu era absolutamente medrosa de hospital, injeção, agulha. Quando falava, por exemplo, de eu tirar um sangue ali, uma determinada data marcada, nossa, eu já sofri umas 3 semanas antes, né? E assim, esse medo foi embora, né? Medo de enfrentar situações novas, medo de encarar mudanças bruscas. Ah, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Então, eu posso dizer para vocês que foi difícil, claro, principalmente para minha mãe, porque eu sou a única filha. Então, ela sofreu demais. E para a pessoa de mais idade, falar em câncer, né? A gente pensa assim, é sentença de morte, né? Mas para ela foi muito difícil na época. Mas Deus me ensinou muita coisa. Eu aprendi muito com ele. Então, quando a gente ora, quando a gente coloca realmente as coisas nas mãos de Deus, o problema passa, primeiro, né, como nós falamos, a ser dele, né, é de Deus. E eu gosto de mais de uma citação que a gente encontra no livro Caminho a Cristo. É um capítulo chamado Privilégio de Falar com Deus. É um livro maravilhoso, acho que muitos aqui conhecem, já devem ter lido várias vezes. Diz assim: Deus é sábio demais para errar. Deus é sábio demais para errar. Então, ele sabe como lidar com as situações, ele sabe como nos fortalecer para aquela determinada situação que nós estamos enfrentando. Ele sabe, ele sabe. Então, parece até uma coisa estranha, né? Mas como nós estamos aqui, claro, num grupo de oração, as pessoas muitas vezes questionam isso. Ah, mas sempre é oração, comunhão, né, com Deus, estudo da Bíblia. Ah, é. Eu diria assim, é a mesma solução, é o mesmo processo, é a mesma fórmula, não existe outra. As pessoas às vezes querem inventar tanta coisa, né? Elas querem colocar tantas coisas mirabolantes, né, e tal. Não, mas o processo é sempre o mesmo, a fórmula é a mesma, é oração, comunhão com Deus, conhecer a palavra dele, porque quando nós oramos, falamos com ele, quando nós estudamos a palavra, ele fala conosco, né? E nós conseguimos discernir isso de uma forma muito clara. Então, é sempre a melhor resposta para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, e mesmo para momentos até bons, né, que a gente possa viver, que a gente possa dividir tudo com Deus. Ele quer que nós façamos isso, né? É, existe também uma outra citação do Espírito de Profecia que nos diz que ele não se cansa, né? Que nós não podemos cansar a Deus com os nossos pedidos, com a nossa entrega da nossa vida a Ele, com as necessidades que a gente expõe sempre. Nós não podemos cansar, esse Deus não se cansa, não se fatiga, né? Então nós podemos confiar nele. Do mesmo jeito que Samuel fez, e com certeza saiu daquela oração muito mais tranquilo, né? Porque ele sabia o que estava envolvido ali. Nós também podemos, né? Todas as vezes que orarmos, todas as vezes que tivermos esse momento de falar com Deus e de abrir o coração mesmo, viu? Porque muitas vezes nós pensamos, e como estamos acostumados a fazer isso, né? Com aquelas formulinhas prontas, algumas expressões que a gente se acostuma a usar, mas ainda assim, nós podemos abrir o coração mesmo, falar com Deus. Senhor, olha, eu estou vivendo isso, não estou gostando. Estou sofrendo, está difícil, me ajude, me fortaleça. Espírito Santo me consola, né? Nós podemos fazer isso, devemos fazer. Na verdade, é isso que ele quer que a gente faça. E eu digo mais para vocês, muitas vezes também quando nós fazemos alguma coisa que, que nós sabemos que não é boa, alguma coisa que não é da vontade de Deus e nós nos sentimos culpados, nós devemos orar. Aí que nós precisamos orar mais. Porque se nós tivermos aquela postura de falar, ai, sabe, eu estou com tanta vergonha, com tanto senso de culpa, que eu não vou orar, não vou falar nada com Deus e tal. Quando nós fazemos isso, nós estamos atendendo às sugestões do inimigo. Por quê? Porque quando nós oramos, nós nos aproximamos de novo de Deus, nos reconectamos a Ele.
E quem é que pode nos livrar do mal, do pecado e restaurar a imagem que foi perdida por conta disso? Deus. Então não tem sentido nós nos afastarmos dele por estarmos sentindo algum peso, alguma culpa, alguma coisa, né? O certo é realmente buscarmos a presença do Senhor. E eu queria terminar, que o nosso tempo já está acabando, eu queria terminar só com um, uma, um fecho aqui que eu achei interessante. Diz assim: como filhos de Deus que o amam e querem fazer a sua vontade, em um mundo que não o ama, não o respeita e que virou as costas para Deus, né? Como diz o Jader Santos naquela música linda dos Arautos, nós somos e sempre seremos alvos de críticas, de falas difíceis de engolir, muitas e muitas e muitas vezes. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vai ser assim, não é? Entretanto, o que que nós temos que fazer? Deixar tudo nas mãos do Senhor, pois o problema é dele. E ele sabe como resolver o problema, né? Nós precisamos aprender a depender do Senhor mesmo, integralmente, totalmente. Nós queremos muitas vezes, outro dia até uma amiga com quem eu oro também frequentemente, ela disse assim, muitas vezes nós queremos tomar a caneta das mãos de Deus e escrever a nossa história do nosso jeito. E eu pergunto para vocês, dá certo quando a gente faz isso? Nunca dá certo, né? Porque Deus, ele conhece o fim desde o princípio, como diz ali em Isaías, então ele tem uma visão do todo, né? Vocês se lembram no passado, aqueles quebra-cabeças enormes, né? Que teve uma época que foi uma febre, né? Aqueles quebra-cabeças de 1.000 peças e tal. E as pessoas passavam, né, dias, né, semanas para montar. A nossa vida é um grande quebra-cabeças, né? Mas quem é que tem condições de montar esse quebra-cabeça? É somente Deus. E é interessante que quando nós víamos assim a imagem pronta, a vontade que a gente tinha de conseguir, né, deixar daquele jeito, fazer ali com perfeição, mas era tão difícil, né? Mas quando você via ali a imagem e já estava no meio caminho, aí você sentia, estou mais confiante. Não, estamos chegando lá, né? E as pecinhas iam terminando e tudo ia se encaixando. E Deus é assim, ele sabe onde cada peça se encaixa com perfeição. Ele tem a visão do todo, ele tem a visão completa, né? Na nossa história completa. Passado, presente e futuro, para ele é uma coisa só. Então, que nós possamos utilizar, né, essa lição que nós aprendemos com Samuel. Mesmo que a gente se sinta mal, chateado por alguma situação, que nós possamos levar isso para Deus em oração. Porque Ele tem a resposta, Ele tem a solução. Mesmo que às vezes a solução não seja assim tão rápida, né? No caso aqui de Samuel, ele respondeu: olha, o problema não é com você, o problema é comigo. Mas que a gente possa aprender a confiar nesse Deus, porque Ele quer o melhor para nós. Sempre, sempre. Mesmo quando um câncer aparece, mesmo quando acontece um acidente, mesmo quando um ente querido morre, mesmo quando um emprego, né, que a gente queria tanto não consegue, ou então quando a gente é mandado embora de um emprego, mesmo assim, Deus sabe o que é melhor para nós e nós precisamos aprender a confiar nesse Deus, não é? Porque Ele é Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, não é? E muito em breve ele vai permitir que o filho dele volte de novo a essa terra para nos buscar, para viver com ele para sempre, né? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa ter isso no nosso coração no restante dessa semana, tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Muito obrigada, Rosângela, por nos reforçar com essa história ali de Samuel, a importância da oração e também a importância das nossas escolhas, não é? O povo foi claro ali quem eles escolheram e as consequências, Exatamente. não é? Exatamente. Isso aí. Então, nós estamos estudando na lição sobre isso, né? Livre-arbítrio, o amor de Deus, a providência. E Rosângela, pode fechar aí o nosso encontro hoje com uma Sim, oração de bênção para todos pois não. nós. Ok. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nosso Criador e mantenedor.
Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus e não nós. O Senhor é quem tem todo o poder nas mãos. É o Senhor que cuida das nossas vidas, que conhece a cada um de nós a fundo, inclusive sabe o número de fios de cabelo que nós temos na cabeça. O Senhor sabe todos os detalhes da nossa vida. O Senhor sabe os planos que tem para nós, como diz ali em Jeremias 29:11. Sabe quais são os pensamentos que o Senhor tem para nós, são sempre pensamentos bons. Ajuda-nos, Senhor, a colocar a nossa vida nas tuas mãos de tal maneira que o que quer que aconteça, nós possamos sempre confiar no Senhor e abrir o nosso coração e colocar diante de Ti aquilo que nos incomoda, aquilo que nos entristece. Que possamos aprender a ter um diálogo aberto contigo. Que não venhamos a buscar aconselhamento aqui ou ali, mas sim no Senhor, exclusivamente no Senhor. Porque o Senhor sabe como resolver as situações. Como diz aquele texto, o Senhor é sábio demais para errar. Então, Pai, nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, cada família aqui representada, cada pedido que foi feito, cada nome mencionado, cada situação, muitas delas difíceis, de difícil resolução, mas para o Senhor tudo é possível. E nós confiamos em Ti. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos os nossos desejos, nossos planos, nossos propósitos. Ainda estamos no começo de um novo ano. E te pedimos, Senhor, que nos oriente, que nos dirija e que teu Santo Espírito possa ser o nosso ajudador, nosso consolador, aquele que nos dá a sabedoria vinda dos céus, para que possamos escolher da forma correta. Porque muitas vezes, como nós vimos nessa passagem, as nossas escolhas são extremamente equivocadas e acabam nos levando para situações que o Senhor não tinha planejado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso e colocar realmente a nossa vida a teu dispor. Usa-nos, Senhor, que sejamos instrumentos úteis nas tuas mãos. Conceda-nos, Pai, uma boa noite de repouso, que possamos descansar, ter nossas forças renovadas, para que amanhã possamos acordar e continuar nessa batalha, mas certos de que estamos contigo. Te pedimos também, Senhor, a blindagem dos teus santos anjos nas nossas vidas, porque esses dias difíceis que vamos ter à frente, dias de festas, o Senhor sabe o que está acontecendo, o que já vem acontecendo, que o Senhor cuide de cada um dos teus filhos, possamos ir e vir em segurança, aqueles que vão viajar, aqueles que vão fazer outras atividades, que sejam protegidos e guiados por ti também. Fica conosco, Pai, dá-nos a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Nós tudo te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito Amém. obrigada, viu, Rosângela? Deus continue abençoando a Amém. sua vida, os seus ministérios. A Amém. Rosângela também é uma grande missionária. Uma das frentes dela aí é com um lar, né, de mulheres abusadas, drogadas. Viciados. É, viciados Nada. bem. Então, que Deus te abençoe. Eu sei que esse Amém. trabalho Amém. aí não é fácil, tá? Deus te abençoe nisso. Quero agradecer a todos a presença.